Os 3 maiores erros de Sansão. É isso aí, exatamente o que nós vamos falar aqui hoje, dentro do Minutos de Restauração dessa terça-feira. E eu falo para você, o terceiro erro que o Sansão cometeu foi aquilo que mais destruiu a vida dele, e você precisa se ligar para que isso também não venha a acontecer com você. Um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Minutos de Restauração, que é esses nossos encontros de segunda a sexta-feira, às 7h29 da manhã. E você é muito bem-vindo, bem-vinda aqui. O meu nome é Neto Zaga, eu sou psicólogo e aqui dentro do Minutos de Restauração eu transcendo os assuntos da psicologia e converso com você sobre saúde emocional, saúde espiritual e saúde financeira. Porque eu acredito que esses 3 grandes pilares, eles têm o poder de mudar a vida humana, tá bom? E quando um deles se desestabiliza, acontece que tem o poder de desestabilizar os outros também. Então, eles para mim são os 3 maiores pilares e é por isso que a gente conversa sobre eles aqui todos os dias no Minuto de Restauração. E essa semana toda aqui nós estamos trabalhando personagens bíblicos, tá bom? E aqui nós vamos falar sobre erros, sobre acertos, sobre aquilo que a gente pode aprender com esses homens que mudaram literalmente a história, tá bom? E hoje nós vamos falar de um personagem que carrega com ele uma ambiguidade muito grande, né? Tanto para o bem quanto para o mal, que foi Sansão, ok? Eu imagino que você já deve ter ouvido falar da história do Sansão e da Dalila. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, mas antes, a minha amada vai dar o bom dia dela aqui, ó. Dá o seu bom dia aí, amor, bem animado nessa terça-feira. Bom dia, terçou! Terçou, gente, terçou. E que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo, certo? Então, olha só, terçou com S de Sansão, amor, é isso? Terçou com S de Sansão, então, Sansão do cabelão. Sansão do cabelão, né? Então, ó, coloca aqui o seu bom dia pra mim. Bom dia, Neto, bom dia, Ju. E me conta também a cidade que você tá falando, de onde você está falando, de que lugar do Brasil, né? E coloca também a cidade e o estado que você está falando. E coloca o seu bom dia aqui. E quanto mais há no final do seu bom dia, mais energia boa você está mandando pra gente aqui, que estamos todos os dias aqui, presente com você de segunda a sexta, às 7h29 da manhã. O texto bíblico dessa terça-feira que eu quero falar com você, tá? Está lá no livro de Juízes, né? E nesse texto bíblico ele conta que Sansão, né, no último segundo da vida dele, ele se arrependeu de todos os pecados dele e falou assim: Deus, me perdoa dos erros que eu cometi. E aí então Deus perdoa ele, e aí Deus então devolve a força para ele, ele empurra as muralhas de novo, porque ele era um homem que tinha um poder, uma força sobrenatural, e aí então ele consegue derrotar os inimigos, certo? Então vamos lá para o primeiro erro que Sansão cometeu, tá? O primeiro erro que Sansão cometeu, ele cometeu o erro de não escutar o conselho dos seus pais. Sansão era um homem que não escutava o conselho dos seus pais. Ô Neto, mas meu pai e minha mãe não é muita base para dar muito conselho. Beleza, se eles não são, quem é então? Quem é que poderia aconselhar você? Quem é que poderia dizer os caminhos que você precisa tomar? Que pessoa é essa? Que pessoa é essa que você precisaria olhar para ela e se sentar na frente dela e ouvir os conselhos que ela tem para te dizer? Quais conselhos você precisaria ouvir de alguém hoje? Você tem sido uma pessoa que tem caminhado pelo próprio rumo do seu nariz, ou você é uma pessoa que tem estado aberta para ouvir conselhos, para ouvir aquilo que outras pessoas podem te ensinar? Sabe qual que é a treta? Quando a gente não escuta conselhos, a gente acaba de uma certa forma errando. Sabe por quê? Porque geralmente quem nos dá conselhos são pessoas que já caminharam, já trilharam aquele caminho por nós. E outra coisa, muito importante, a gente precisa ouvir conselhos de 2 tipos de pessoa. O primeiro, as pessoas que nos amam. E segundo, as pessoas que entendem sobre o que elas estão falando. É a mesma coisa de você, né, tá com problema no seu relacionamento e vai pedir conselho para uma pessoa que está passando naquele momento por um divórcio. Ou seja, essa pessoa talvez pouco vai ter para agregar para você. Por quê? Não porque essa pessoa não pode te dar conselho, mas porque ela está com um BO na mão dela muito grande e ela ainda não teve sucesso naquilo que você precisa e gostaria de ter sucesso, tá bom? É a mesma coisa, né? Eu lembro quando na época da escola,
a galera lá se aconselhando, né? Adolescente aconselhando adolescente, tudo ferrado emocionalmente e um aconselhando o outro. Ou seja, não tem como uma parada dessa funcionar. É a mesma coisa de você pedir conselho para uma pessoa que tem dificuldade financeira, como que faz para prosperar? Não funciona. Você precisa escutar conselhos de pessoas que amam e se importam com você e pessoas que são especialistas. E o Sansão não escutava o conselho dos seus pais. Porque para dar pitaco tem muita gente, né? Para dar pitaco tem muita gente, né, amor? Que nem entende do que tá falando. Que nem entende, né? É o conselho de quem não construiu nada. Né? Aí, né, a crítica construtiva de quem nunca construiu nada, né? Então, ouvir crítica construtiva, cuidado com isso, tá? Porque você ouvir crítica construtiva de quem nunca construiu nada pode trazer muito problema para você. Por quê, Neto? Porque é o seguinte, quem nunca construiu nada vai te agregar o quê? Quem nunca construiu nada naquela área da vida dela, ela vai te agregar o quê? Essa pessoa não sabe o caminho. E aí sabe o que ela vai falar? Pelos achismos, ela vai falar por aquilo que ela acha, por aquilo que ela pensa. E deixa eu te falar uma coisa, tá? Eu tinha um cara, né, como a Ju acabou de falar aqui, para dar pitaco qualquer um dá, né, eu tinha um cara que trabalhava comigo na Volkswagen, amor, que ele falava assim, ó, porque, Neto, falar até papagaio fala, né? E é literal, falar qualquer um fala, dizer qualquer coisa, qualquer um diz. Agora, se empenhe em ouvir conselhos. E muitas vezes você vai precisar pagar por isso, tá? Não tenha medo. Por quê? Porque isso vai te economizar anos. Pagar por um conselho, muitas vezes tem o poder de economizar anos na sua vida. Beleza? Então vamos lá, descobrir qual foi a segunda grande cagada que o Sansão cometeu na vida dele, né? Que foi, o Sansão, ele desprezou o chamar de Deus na vida dele. Por quê? Porque o Sansão, ele tinha sido chamado por Deus, né? Deus, quando a mãe dele era estéril, um anjo aparece para a mãe do Sansão, esqueci o nome dela agora, o anjo aparece para ela, amor, e fala assim, olha, Deus vai te dar um filho. Né? E aí então ela engravida desse filho e ele falou assim, você vai colocar o nome dele de Sansão. Só tem duas pessoas que o anjo aparece para anunciar um nascimento. Você sabe de quem, amor? De Maria e a mãe de Sansão. De Maria, mãe de Jesus, e a mãe de Sansão. E aí então ele era para ser um cara espetacular. Ele tinha o dom da força, né? Tanto que ele destruía os exércitos inimigos. Só que ele não se importou com o chamado que Deus tinha na vida dele. O Sansão não se importou com o chamado de Deus na vida dele. Por quê? Ele tinha sido chamado para ser juiz e ele ficava andando só atrás de mulher, ele ficava andando só atrás de festa, ele ficava fazendo tudo aquilo. Deus mandava ir para a direita, o Sansão ia para a esquerda. Deus mandava ir para a esquerda, o Sansão ia para a direita. Ele fazia nesse meio de tempo algumas coisas boas, sim, mas ele pouco se importou com aquilo que Deus havia chamado ele. Ele queria farra, ele queria fazer revoada. Agora deixa eu te falar uma coisa. Vai ter um dia que eu e você vamos estar diante do eterno Criador do céu e da terra. Vai ter um dia que eu e você vamos fazer assim pela última vez, ó. E naquele dia, ele vai falar assim, seja bem-vindo, contador João. Contador, Senhor? Mas, Senhor, eu era pastor. Não, João, eu nunca te chamei para ser pastor. Eu te chamei para ser contador. E dentro da contabilidade eu ia usar você poderosamente para alcançar muitos corações. Não, João, eu nunca te chamei para ser pastor, eu te chamei para ser contador. Vão ter pessoas que vão chegar lá, Maria, seja muito bem-vinda. Senhor, fico muito feliz de poder estar aqui, de ter sido uma grande empresária. Não, Maria, eu nunca te chamei para ser empresária. Eu te chamei para ser missionária. Só que você não se importou com o meu chamado e você foi fazer aquilo que você achava que era bom pelo rumo do seu nariz. Mas Deus, eu fui uma empresária e eu ofertei milhões do reino de Deus para missões. Ele falou, não, eu não te chamei para ser empresário, eu te chamei para ser missionária. Tá entendendo? Todos nós temos um encargo divino sobre a nossa vida. Só que a grande coisa que a gente precisa fazer é ter coragem, parar e escutar a direção e obedecer essa direção. Por quê? Porque caminhar pelo próprio rumo da nossa cabeça pode trazer sérios riscos para nós. Ei, para que você nasceu? Não faça como Sansão, que desprezou aquilo que Deus tinha falado para ele. Talvez algum tempo atrás você recebeu uma palavra de Deus. Talvez você sente no seu coração que você tem que caminhar para esse lado. Mas as pessoas falam que você tem para caminhar desse lado. Ei,
Caminha naquilo que está dentro do teu coração. Tenha coragem de fazer isso. Não anda pro outro lado. Beleza? Tenha coragem de verdade de ser aquilo que Deus te chamou para ser e viver aquilo que Deus te chamou para viver. É nóis? Terceiro erro terrível que Sansão cometeu foi: ele confiou no que Deus já havia reprovado, porque Dalila era do povo dos filisteus. Então o que acontece? O povo dos filisteus, eles eram inimigo do povo de Israel. Eles viviam guerreando e Sansão foi chamado por Deus para destruir os filisteus, né? Para tirar aquela opressão que os filisteus colocavam dentro do povo de Israel. Só que o Sansão, e tinha uma lei dentro de Israel que falava assim que israelita casaria com israelita. Por quê? Porque tinha os mesmos costumes, acreditava no mesmo Deus, tudo isso. Porém, o Sansão, como desprezava o conselho dos seus pais, desprezava o chamado dele, o que ele fez? Ele foi se envolver com quem? Com a Dalila. E aí então ele foi se envolver com coisas que Deus já havia reprovado. Deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca vai destruir uma família para criar outra. Ah não, se Deus quiser aquele homem vai ser meu. Não, ele não é seu, ele é de outra pessoa. Ah, se Deus quiser aquela mulher vai ser minha. Não, ela não é sua, ela é de outra pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca vai ir contra a própria palavra dele. Eu não sei porque que eu estou dando esse exemplo aqui. Talvez é para alguém que vai... Talvez não, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai chegar na vida, na mão de alguém, diante dos olhos de alguém que está para cometer um erro. Psiu! Deus nunca vai destruir algo para uma família para construir outra. Nunca caminhe naquilo que Deus já reprovou. Deus já reprovou a mentira. Então se você tem que ficar mentindo no seu negócio para ele ficar de pé, isso não vem de Deus. Você vai cair. Deus já mandou não roubar. Se você tem que ficar pagando propina para esse, para aquele, fazendo coisas terríveis, isso não tem como dar certo. Por quê? Porque você está fazendo algo que Deus já reprovou. Se você precisa destruir a reputação de alguém para poder construir a sua reputação, Deus não aprova isso. Ou seja, o Sansão se lascou porque ele foi fazer algo que Deus já havia reprovado ele de fazer. Como Deus já havia reprovado de fazer aquilo, o que aconteceu? A Dalila vai lá e chantageia ele, e aí ele corta o cabelo, e o poder dele estava no cabelo. A força dele estava no cabelo, ele se tornou fraco. Os filisteus vieram, pegaram ele, prenderam ele, furaram os olhos, porque na antiguidade tinha muito esse costume, né? Quando se pegava um prisioneiro, eles acho que colocavam algo aqui, ó, e furava, amor, sabia disso? Um ferro quente e furava, a pessoa ficava cega. E colocaram ele para ficar rodando lá, trabalhando no moinho. Ou seja, alguém que era um príncipe de Deus, virou um bobo da corte. Deus, então, no final das coisas lá, dá uma segunda chance para ele, e ele consegue executar o plano de Deus, mas não era para aquilo ter acontecido. Entende? Não precisa ser assim com a gente. Porque quando você está fazendo uma coisa errada até pode dar certo, mas uma hora a colheita vem. Uma hora a colheita vem. Como veio para Sansão. Veio para Sansão. Parecia que nada estava acontecendo, mas ele não percebeu que ele começou a se afastar e se afastar de Deus. E às vezes pode estar acontecendo exatamente assim com você, tá? Você não perceber, mas aos poucos você está se afastando de Deus. Então, hoje, a aula do Minuto de Restauração de hoje, ela veio para trazer esse alerta para mim e para você. Certo? E não significa que Deus não vai perdoar, porque ele perdoou Sansão. Mas ele mesmo com Deus perdoando, ele colheu aquilo que ele tinha feito. Né? Ele colheu as consequências. Ele morreu porque Deus perdoou, mas ele não deixou de colher as consequências. Exatamente. Deus perdoa? Perdoa. Mas aquilo que você plantou, você vai colher. Né? Ninguém é obrigado a plantar nada, mas todo mundo vai ser obrigado a colher tudo que plantou. Certo, gente? Eu espero que de verdade você tenha gostado do Minuto de Restauração de hoje. Eu vou encerrar esse nosso encontro com uma oração e depois vai vir o nosso adeus aí, o meu e da minha esposa, você, e a gente se encontra amanhã, tá? Quarta-feira, aqui no Minuto de Restauração. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender com os erros que Sansão cometeu para não cometermos esses mesmos erros. Eu peço que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor blinde a nossa mente, o nosso coração contra todo o ataque das trevas e tudo aquilo que pode nos levar para um mau caminho. Que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos proteja. Eu peço isso, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Galera, beijo no coração, amor. Dá seu tchau aí pro pessoal aqui. Tchau, galera. Deus abençoe. Galera, se você não curtiu o vídeo ainda, curte ele. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilha, porque muita gente está precisando do conteúdo que eu trouxe para você aqui nesse dia, certo? Um grande beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, às 7h29 da manhã. E é nóis!